Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 06 de Lógica preparatória para o concurso de escrevente 2024 TJSP 2024. Como vocês sabem, no edital consta que o tema lógica, raciocínio lógico, ele envolverá 10 questões, então a gente tem que estar bem preparados para esse tema. Então, vamos à aula. Bom, pessoal, para quem não tem material para estudar, eu fiz esse e-book com todo o conteúdo do concurso e você pode adquirir através do Mercado Pago. O link está na descrição do vídeo, com todo o conteúdo do concurso, do edital do concurso TJSP 2024. Ele serve também para outros concursos. Então você pode estudar uma matéria que você está em dúvida, né? Determinadas dúvidas como juros simples ou média aritmética, tudo tem lá, tá certo? Para você, com muitos exercícios resolvidos e propostas. Há também no e-book conteúdo de raciocínio lógico, com essas figuras que mostra para você fazer a sequência, né? Como obter a sequência, onde vai, que figura que vai nesse ponto de interrogação. Então você tem figuras, números, em que você pode tentar através, né? Põe a mão no queixo, ver como é que vai fazer, o que está acontecendo, passo a passo, para você obter o resultado. Beleza? Qualquer dúvida, você também pode escrever para o meu e-mail stackfix@gmail.com. Bom, pessoal, aqui está o nosso objetivo maior, né? É entender cada passo do que está aí. Nós vamos trabalhar hoje com estruturas lógicas de argumentação. Como negar, por exemplo, o conectivo sem então, na chamada lógica clássica. Então, vamos à aula. Vamos iniciar trabalhando a tabela da verdade para o conectivo sem então. Vamos considerar duas proposições, P e Q. Nessa tabela da verdade, para o conectivo sem então, como que a gente vai fazer a negação desse conectivo ou obter frases que sejam logicamente equivalentes? Nós temos, por exemplo, que construir inicialmente a tabela da verdade para o conectivo sem então. E como nós vimos em vídeos anteriores, quando que o conectivo sem então ele é falso? Só quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Eu dei o exemplo, né? Se eu vestir branco, eu vou ao cinema. Se eu falar que vestir branco é verdadeiro, vesti branco. Mas não fui ao cinema, toda frase é falsa. Agora, se eu vestir preto e fui ao cinema. Se eu vestir preto e não fui ao cinema. Se eu vestir laranja e fui. Enfim, qualquer outra possibilidade só é falsa se eu falar que vesti branco e não ir no cinema. Aí o problema é que a tabela da verdade nos diz que VF é F. Tudo bem? E como que a gente nega isso? A gente faz a seguinte conexão. Constrói a tabela da verdade chamando não Q e não P. A gente fazendo isso, no lugar de Q verdadeiro, a gente coloca o não Q como falso. No lugar de Q falso, a gente coloca o não Q como verdadeiro. Analogamente para o P, a gente vai obter a mesma tabela da verdade, fazendo esse não Q e não P. Mas como que eu nego o C então? Nós devemos manter a primeira e negar a segunda. E no meio a gente coloca o conectivo E. Tá certo? Guarde bem isso. Você mantém a afirmação P. Se eu estudar muito, se Paulo é engenheiro, esta afirmação é a afirmação P. Então, Maria é médica. Nós temos a afirmação que Maria é médica. Então, nessa situação, como que a gente nega o C então? A gente mantém o P do jeito que tá, que o problema deu, põe o conectivo E e depois nega a segunda afirmação. Nós vamos ver isso também em exercícios aqui. A resposta, no caso, é mantém o P e nega o Q. Você está fazendo a negação do C então. Resposta letra D. Agora, como que eu faço isso para uma tabela da verdade do conectivo C então? Eu tenho que manter o P e negar o Q. Eu estou negando o C então. Mantém a primeira e nega a segunda. Agora, para obter frase equivalente, tá? Ele te dá uma frase lá envolvendo o C então. Para você obter uma outra que seja equivalente, você nega a primeira, nega a afirmação P, põe o conectivo OU, né, que também pode ser escrito assim, né? Este é o E e este é o OU. E mantém a segunda, que nós vamos ver isso em exercícios. Por exemplo,
Se os leões voam, então as vacas não choram. Olha que interessante. Você pode ter como verdade os leões voarem e como verdade as vacas não chorarem, porque não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com a lógica aqui da afirmação. Se ele fala que o leão voa, você tem que acreditar que o leão voa. Como é que eu nego isso, tá? Ou como que eu falo que são frases logicamente equivalentes? Nesse exercício, ele está pedindo a frase que seja logicamente equivalente. O que eu tenho que fazer? Negar a primeira, pôr o ou e manter a segunda. Devemos negar P ou Q. Então, como é que fica a afirmação? Os leões não voam. Eu tenho que negar a primeira. O que é a primeira? Afirmação P. Os leões voam. Como é que eu nego isso? Eu falo que os leões não voam. Já estou indo na direção da resposta, não é isso? Agora eu ponho o ou. E depois, o que eu faço? Mantenho a segunda. Ou seja, eu ponho ou as vacas não choram. Eu estou mantendo a segunda. Ou as vacas não choram. Então a resposta correta é essa. Os leões não voam ou as vacas não choram. Resposta letra A. Então, frases equivalentes do se então, você nega a primeira, põe o ou, né? Põe o ou e mantém a segunda. Resposta letra A. Como que eu nego o se então? Agora não é mais equivalente, é negar. O que eu tenho que fazer? Manter a primeira por o e negar a segunda, não é isso? Então, manter a primeira, o que é? Os leões voam. Põe o conectivo e nega a segunda. Então, de vacas não choram, negar a segunda, dizer que as vacas choram. A resposta correta desse exercício é os leões voam e as vacas choram. Tranquilo, tranquilo esse exercício aí. Este assunto é muito interessante. Não assista a aula assim, procure anotar, tudo bem? Resposta letra B. Manter, então, a primeira e negar a segunda. Foi o que nós fizemos. Agora eu vou deixar esse exercício proposto para você, que é similar ao que a gente fez aqui. Você só tem que dizer se isso está certo ou está errado. Tudo bem? Vou deixar também este outro, muito parecido, e agora você tem que dizer como negar isso. Então, o primeiro você vai ter que dizer se são equivalentes e o segundo você vai negar. Ok? Bom, pessoal, finalizamos assim a aula 06. Você pode deixar as suas dúvidas nos comentários ou pedido de exercícios e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.